Boa noite, graça e paz, povo do Avivamento. Que bom estarmos aqui novamente nesta quinta-feira. Olha aqui, deixa eu baixar o volume do meu celular, porque eu já estou acompanhando aqui as redes sociais. Inclusive, você pode fazer o seu comentário ali ou sua pergunta e a gente vai estar acompanhando aqui. Quero aproveitar para, já saudando você, também pedir, se você tiver liberdade, para compartilhar esta live para que outras pessoas estejam aqui conosco. A gente agradece muito, muito, muito mesmo. E eu quero dar oportunidade aqui para a Lauana cumprimentar vocês e depois vamos apresentar os nossos convidados da noite. Boa noite, povo abençoado. Bom tê-los vocês aqui de novo. Pode ir, Roberto. Boa noite. Graça e paz, né? Agradecer pelo convite. Espero estar honrando a Deus, como nós estávamos falando antes, né? Exato. Falando de uns assuntos muito bons, que acho que não só eu e o Cris, mas tem muitos na igreja que também servem muito a Deus. A gente convidou aqui o Roberto e o Cristiano para estarem conosco nessa noite. O nosso assunto, o nosso tema da noite hoje é serviço e honra no reino de Deus, né? Eles estão aqui representando todos aqueles que trabalham, que honram, né? Que servem no reino de Deus. Se a gente fosse trazer todos que representam esse tema, a gente ia trazer muita gente, né? Então, eles estão aqui para representar. O Roberto, ele mais especialmente foi convidado para estar aqui nesse tema, porque ele foi o rapaz que tocou a nossa reforma, a nossa última reforma ali na igreja. E não é brincadeira, né, queridos? Quando a gente faz uma reforma na nossa casa, com poucos membros da família, já dá treta, né? Imagine com uma igreja inteira, para agradar uma igreja inteira, né? E nós ali decidindo em poucos. Não foi brincadeira também na contratação de pessoas. E a intenção é mostrar que todos servem em diferentes formas e são todas elas muito importantes, né? O Roberto, ele é casado com a nossa querida Joelminha, pai de 3 filhos, sócio proprietário da Concreto Materiais de Construção, né? Inclusive, se você precisar de material de construção para a sua reforma, querido, Concreto Materiais de Construção. Não é à toa que ele ficou na liderança da reforma da igreja, não é? E o Cristiano, nosso querido eletricista, fantástico, fantástico mesmo, o melhor eletricista de 2 vizinhos. Verdade. Amém. Pode ter certeza. E Amém. também está aqui para representar, vou deixar o Cristiano saudar vocês, mas também casado com a nossa querida Rosemar, pai de 2 filhos também maravilhosos, Amém. né? Deixar o Cristiano dar um oi para vocês. Boa noite a todos, sou o Cristiano, graça e paz para o povo da nossa comunidade, né? Quero dizer que é uma honra mesmo poder estar aqui, compartilhar um pouco de experiências, né? Do nosso Deus e da maneira que a gente serve, né? É isso aí. Vocês 2 são do Vizinhenses? Não, eu não. Eu sou quedense, sou de Quedas do Iguaçu, natural de Quedas, nascido em Quedas e criado em São Jorge. E agora 20 anos do Vizinhança. É só upgrade, né? Tô evoluindo. Graças a Deus. Tô evoluindo. É isso. Então, muito conhecido, 20 anos já aqui. Eu já estou há 10. Uau! Eu sou nascido em Santa Isabel, né? Santa Isabel do Oeste. Nascido e criado em Santa Isabel. Mas já faz 17 anos que estou aqui em Dois Vinhos. Vim trabalhar com uma empresa de material de construção e hoje, graças a Deus, e orado muito e pedido muito a Deus, Ele tem me honrado, né? Que eu consegui há 6 anos comprar uma sociedade de um material de construção. Glória a Deus. Amém. Que benção. Olha aí, ó. E nós já estamos na temática, né, Lau? Eles falaram de honra, né? E assim, ó, a palavra de Deus diz que a quem honra, honra. Isso é um princípio bíblico, né? Deus fala que a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Ele está querendo dizer que quem age por honra, que tem a honra como uma prática da sua vida, receberá, né, desse princípio também na sua vida. E a gente quer falar sobre o serviço no reino de Deus vinculado à honra, porque
estamos quase que nem o Tostines, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A gente trabalha por causa da honra ou a gente honra porque trabalha? É complexo. Eu creio que os dois caminham juntos, não tem como caminhar separado. Não tem. Estava até comentando com vocês antes, né? Então, me permitam, né, repetir. Vamos pegar nos mandamentos, né? O primeiro mandamento de Deus que tem um bônus, que tem uma parte do Senhor, uma promessa. Exato. Ele fala bem assim, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam acrescidos na terra. Mas como que você honra o teu pai e tua mãe? Nós honramos com atos de serviço, sejam eles atos de obediência ou sejam eles atos de serviço mesmo, de cuidado. Aí você vai lá e você cozinha, você guarda a tua língua, você... É um monte de situação onde te custa, te dá um serviço, tem uma contrapartida em atividade. Então, assim, como honrar sem o serviço? Essa é a questão. Então, eu acredito que Complementa Casado o outro. com o outro. é casado, não tem. São coisas distintas, mas que se vinculam. Não tem Sim. como não se vincular. O princípio de tudo é que nós somos corpo, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos de Deus. Como filhos de Deus, a Bíblia diz que na terra nós formamos o grande corpo de Cristo, o qual tem por cabeça Jesus Cristo, esse corpo. Então, se eu faço parte desse corpo de Cristo, né? E eu, por exemplo, sou o fígado, eu preciso desempenhar minha função como fígado, mas e se eu acordo e digo, hoje eu estou cansado, eu não quero trabalhar como fígado. Hoje, gente, corpo, dá licença, hoje vou me dar férias, eu mereço, eu estou cansada, eu acho que estão abusando da minha bondade, né? E se virem porque hoje o fígado não vai trabalhar. Vai dar ruim para esse corpo, né? E o que a gente tem percebido nesse movimento de igreja, de corpo, de unidade e de reino de Deus? Veja, reino está falando de demandas, né? A gente precisa, para que o reino cresça, a gente precisa se organizar. E se organizando em funções, distribuindo funções, a gente não pesa ninguém, né? E todos trabalham um pouco, né? E com toda essa nossa conversa, o foco, querido, você que está nos ouvindo, é ativá-lo no reino, é ativá-lo no corpo. E a gente quer que você pense assim hoje, mas então qual é a minha função no corpo? Porque eu quero trabalhar, eu quero servir. Quem sabe até hoje você não tenha pensado, mas eu tenho algo para fazer, eu posso fazer algo? Sim, você pode e deve. E essa conversa a gente torce, a gente ora para que ela ative você no corpo, né, na sua função, porque toda função ela é importante, é necessária, é vital e é uma questão de honra, né? Amém. A gente vê o Cristiano, o Roberto, a Lau, né, servindo em diferentes funções, mas servindo porque decidiram. Tem uma fala do Cristiano que eu vou permitir que ele fale, senão eu fico falando. Um dia a gente estava na casa dele, conversando com eles na hora do almoço, e ele falou para mim assim, falou para nós, as pessoas param de trabalhar no reino de Deus quando aquilo começa a se tornar cansativo, ou então você pensa assim, eu não consigo, eu não posso, quando elas não entendem isso por ministério. E agora eu quero que o Cristiano explique o que estava na cabeça dele quando ele falou isso. Isso mesmo. Eu não tenho como iniciar essa fala, pastora, se eu não começar lá no início da minha conversão. Ótimo. Né? Fique à vontade. Maravilha. O início da minha conversão, do que eu cheguei nessa cidade de Dois Vizinhos, eu fui um dos poucos homens que eu digo assim, que fui privilegiado. Eu me converti, eu entendi Jesus Cristo na primeira. Entrei numa igreja e realmente aquilo me impactou de uma maneira que eu saí de lá com a minha mente transformada, vamos dizer assim. Mas por que dessa fala? Porque foi através desse primeiro dia e dos dias seguintes que denominou a minha profissão. Então eu não tenho como dizer assim, hoje eu sou um profissional, né, atuo na área de prestação de serviço, mas pela graça de Deus. Né? Eu não tinha talento, eu não entendia nada do assunto, mas Deus foi me capacitando.
E quando eu te falei que as pessoas abandonam o trabalho, vamos dizer assim, o ministério, é porque realmente eles estão na forma de trabalho. Não entendem que é um ministério. Hoje eu entendo que através da minha profissão, eu atuo como meu ministério. Eu posso chegar lá abençoar uma senhora de idade no leito de uma cama, né? Ela não gastando aquele dinheiro que deveria ser gasto com um profissional. Eu tenho condição, né, de servir a Deus. E eu vejo hoje, além das atividades da igreja, é lógico, mas como a profissão me permite isso, né? Eu trato a minha profissão como um ministério, né? E tento desfrutar disso cada dia, né? Eu acho que seria isso, sabe, pastora? Eu vejo assim que as coisas são fáceis quando você teme a Deus, quando você obedece os princípios de Deus. Lógico, cheio de limitações, cheio de falhas. Não estou dizendo que eu não sou perfeito, né? Misericórdia. Nem Deus espera isso de nós. Mas Deus sabe e conhece o meu coração, né? Eu já comentei, faz 10 anos que a gente está aqui, agora em janeiro completam os 10 anos, né? Então, há 10 anos, né, quando nós conhecemos o Cristiano e a Rose, a realidade, como mudou, exatamente se cumprindo a Bíblia na tua vida, né, Cristiano? Sim. Deus te honrando mesmo. Porque à medida que a gente honra Deus, é a mesma coisa os pais, né, lá, que a gente estava falando do primeiro mandamento com promessa. Quando a gente faz alguma coisa boa para os pais, eles não sabem o que fazer para nos agradar. É verdade. Né? Sim, você está fazendo para agradar eles, porque você quer honrar eles, você quer agradá-los. E daí eles não sabem o que fazer para retribuir, porque eles se sentiram tão agradados que eles querem agradar também. E eu fico pensando exatamente em Deus nisso, porque é assim que eu vejo Deus. Quando a gente faz para honrá-lo, sempre vem da parte de Deus honra para as nossas vidas. Verdade. Sempre vem. Em medida, assim, que a gente não consegue, né? Eu creio, né, me permita... Claro, né? por favor. Eu creio que... Pelo menos eu penso assim, que quando você vai servir na igreja, né, que você pode servir na tua vida inteira, onde você está, o ID é a todo tempo, né? Mas quando você vai servir na igreja, eu acredito que você tem que focar o teu coração no para quem você está fazendo, né? Exatamente. E a Bíblia fala que é para a gente fazer tudo para Deus, como se fosse para Deus, dando o nosso melhor e esperar dele qualquer tipo de recompensa. Eu acho que muitas vezes a nossa carne nos frustra, né? Quando a gente está no serviço, porque a gente esquece, né? Ali no meio da fadiga de para quem a gente está fazendo. Porque aí quando a gente fala assim, fulano fez isso, aconteceu isso, porque isso acontece, gente. A gente está vivendo com pessoas nos frustram, pessoas nos cansam, existem climas bons e climas ruins, as pessoas têm seus problemas. Então, conviver com pessoas é necessário, mas não é fácil. Nos molda muito. Só que, assim, a gente às vezes esquece e olha para o outro. Né? A gente às vezes espera do outro, o reconhecimento do outro, a honra do outro. Quando assim Coloca Deus... a expectativa no lugar Eu vejo errado. que Deus está querendo falar, olha para mim e faça por mim, que sou eu que te honro, sabe? Sou eu que te olho, é para mim que você está fazendo. Então dê o teu melhor, porque eu vou dar o meu melhor em contrapartida. E quando você faz isso, o serviço fica mais leve. Aí eu acho que daí vira o ministério mesmo, porque Deus está fazendo pelo ministério do Senhor. Esse é o lugar, acho que chegou no ministério mesmo. Eu vejo esses homens aqui, o Roberto e o Cristiano, representando todas as demais pessoas que servem no reino, a forma também de Deus dar condições para vocês, de vocês, durante o trabalho de vocês, terem essa oportunidade de sair para socorrer algo do reino. Porque, entende, eu até vou falar um pouquinho sobre prosperidade na festa de tabernáculos, que nós vamos ter festa de tabernáculos, pessoal, esse final de semana, todos convidados. Sexta às 20 horas, sábado às 19h30 e domingo às 19h. Domingo vai ser aqui no Centro Cultural Arte e Vida. Vou falar sobre prosperidade, porque é uma das tônicas das colunas da festa de tabernáculos. E estudando para falar sobre isso, eu vi muito isso. Hoje eu estava estudando sobre isso, então vem isso facilmente na mente da gente, né? Como Deus quer nos colocar nesses lugares, porque Deus está visualizando o reino.
E às vezes a gente tá achando, nossa, né? E Deus está dizendo, não, eu vou colocar o Roberto lá nessa condição hoje de chefe, de patrão, porque a hora que eu precisar do Roberto, na hora que for fazer uma reforma lá, né? o Roberto vai poder sair da empresa dele com tranquilidade e ir lá dar uma olhadinha no meu templo, na minha casa, né? Que foi o que aconteceu, né, Roberto? Conta para nós um pouquinho dessa experiência de você estar à frente ali da reforma da igreja. Primeiramente, o Cris falou sobre a questão da conversão, né, pastora? Ótimo, por favor, eu também, fique à vontade. Faz 7 anos que nós se convertemos, né? E dessa parte, desses 7 anos para frente, eu digo que a pastora falou em prosperidade. Na minha casa, na minha família, nas minhas filhas, no meu filho, graças a Deus, tudo só está fluindo. Amém. Tem dificuldade? Tem. Vai aparecer dificuldade. Nós estávamos agora, a Lau falou sobre honra. E fazer tudo para Deus, né? A minha filha vai ministrar, deve estar ministrando nesse momento lá na igreja, a filha mais Deus nova. Deus abençoe a Isabela. E ela estava nervosa, nós oramos por ela, daí eu falei, Isabelle, faz tudo para Deus. Amém. Você tem que fazer tudo para Deus, honrar a Deus. As pessoas que estão lá, vão ver você, vão fazer, mas tem que fazer algo para Deus, não para você. E eu digo que nesses 7 anos de conversão, eu entrei já estou 6 anos na liderança, né, junto com o pastor e a pastora e com os nossos colegas. E sempre servindo, da melhor forma possível. Claro que a questão de você ser proprietário do local facilita um pouco mais. Para você trabalhar, para você ir até o local, né, para fazer essas vistorias como nós fazíamos. Mas como foi falado da questão da igreja, nós estávamos numa unidade. Como falamos antes em off, né, a gente tinha uma equipe ali, 4, 5, que tomavam algumas decisões que tinham que ser tomadas, né? Decisões que tinham que ser feitas entre nós. Mas a equipe toda e a igreja nos ajudou. Sim. Então o fardo nosso, ficou muito mais leve. Muitas decisões foram tomadas em equipes. Eu digo assim, podemos ter errado em algumas coisas? Podemos. Mas fizemos, como falou, tudo para a obra do Senhor. Pensando em fazer o melhor. Sempre pensando em fazer o melhor. E queremos ainda mais agora para o ano que vem. Estamos orando. Estamos orando para isso, como o pastor tem falado. Estamos orando, nós estamos orando, que a nossa igreja está cada dia mais crescendo, né? E precisamos de mais mão de obra. Os irmãos aí, nossas células aí, irmãos, que se prontifiquem para estar junto conosco, né? Somando junto, nos ajudando, dando as ideias, que a gente precisa disso. Precisa daquela pessoa que vem, Roberto, que tal nós fazer isso? Que tal nós fazer aquilo? Isso tudo nos edifica, né? Eu digo assim, soma, né? Porque, vamos dizer, hoje eu tenho uma sociedade numa empresa. Tem setores que a gente se divide, mas nunca fizemos nada se não conversarmos antes. Eu antigamente, antes da minha conversão, eu trabalhava na empresa Taboque Material de Construção, a gente tomava decisões precipitadas. Depois que a gente veio, não é que eu não estava na presença de Deus, mas hoje, há 7 anos atrás, depois da nossa conversão, isso mudou muito. Porque tudo que eu faço hoje, tudo que eu vou fazer hoje, o contexto é diferente. Totalmente diferente. Eu vou fazer uma negociação, vou fazer algo, tudo eu vou orar antes, pedir para Deus. Porque eu digo que... É que antes você não chamava Deus para participar da tua vida. Não chamava. Só para resolver o abacaxi. Vamos dizer, na hora que estava com a corda no pescoço, Deus me ajuda. Não, e no que a gente queria, né? Na verdade. Aqui eu tô fazendo, aqui. É nesse pontinho aqui, né? Mas eu digo assim, a mudança nossa, ela se transformou na minha vida, na minha casa, nos nossos filhos, né? Nossa, maravilhoso. Então, só temos a agradecer aí a equipe nossa, né?
primeiramente a Deus, depois a nossa equipe aí. E vamos aí à luta, né? Eu não sei se vocês já se questionaram, eu já fiz esse questionamento várias vezes, né? Aonde nós estaríamos, eu vou falar por mim, né? Mas a pergunta, se vocês já se fizeram, aonde eu estaria se eu não tivesse vindo para a parte do serviço? Sabe? Se eu não tivesse dado minha cara a tapa, colocado a mão na obra, auxiliado alguém, fazer o ID, ter uma ovelhinha para cuidar. Será que eu seria a mesma pessoa, com a mesma maturidade, com a mesma intimidade com Deus, se eu não tivesse? A gente já tem esses testemunhos. Eu já ouvi várias vezes testemunhos de chegada de encontro, pessoas que falavam assim, olha, há não sei quantos anos eu fiz encontro com a Lau. Sim. A Lau está ministrando no encontro e eu estou aqui fazendo de novo. Sabe? Então, essa tônica do trabalho, ela é excelente, porque o trabalho te faz crescer. Edifica. O trabalho edifica, o trabalho te consolida, constrói você, você cresce com o trabalho. E eu tenho um ditado, né, que quem não trabalha dá trabalho. Mas é isso, porque você está trabalhando e você está tão focada no trabalho, em servir, em fazer. E olha, hoje o Roberto, por exemplo, e a Joelma estão trabalhando na equipe de diáconos, além de ter a responsabilidade das coisas, como é que fala da igreja? Da comissão de administração do patrimônio. Do patrimônio da igreja. O Cristiano com o Ministério da Rede de Casais. O que é importante para você, para ter o benefício para fazer a obra de Deus também, é honrar a Deus. Sim. É falar, não, Deus, o meu tempo. E a questão do que vocês falaram, da Lau ter falado também, nós precisamos que você, querido, que está nos assistindo, né? A nossa oração é que o Espírito Santo esteja fazendo queimar no seu coração essa necessidade. O Roberto falou, a igreja está crescendo, né? Pessoas as igrejas irão crescer, queridos, porque as pessoas estão sedentas de Cristo. Não é um mérito nosso. Nós não estamos falando aqui de Comunidade Batista Betel. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra nos últimos dias. As igrejas irão crescer. As pessoas estão buscando a Deus. Por favor, né? Põe a mão no arado. Põe a mão no arado, como a gente pegou esse texto aqui para ler. Esse é outro dos motivos, né, de não desistir da parte de serviço. De Lucas 10:62, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Barbaridade, né? Então a gente olha para o reino de Deus. Deus está falando que tem trabalho no reino. Exatamente. Mão no arado. Mão no arado. Olha o arado como é que era. Não está falando que você não vai, está falando que você não é apto. Tu coloca um boizinho lá na frente para puxar o arado, mas é debaixo de sol, a força física. Perdão, Roberto. Você sabe aqui que a minha maior dificuldade no início da caminhada, pastora, quando eu via os pastores, né, indo lá e trazendo mensagens, né, direcionadas, viu? Existe demanda, né? Mas daí você se olha para você mesmo, a gente não tem habilidade, vamos dizer assim, com pessoas, né? Ninguém te ensina você chegar e evangelizar uma pessoa, né? Então eu costumava dizer que era para todo mundo, menos para mim. Eu seria a última opção quando não tivesse mais ninguém, daí sim, né? Ou senão eu imaginava assim, não, eu vou ter que ouvir Deus falar comigo, né? Para ir chegar lá e evangelizar ou coisa parecida. Mas não. Ao longo desse tempo, caminhando com Deus e vendo a maneira que Deus se comporta, que age na vida das pessoas, uma coisa eu tenho observado, que é na simplicidade. Uhum. Quanto mais simples você ser, eu digo assim, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele não é do extraordinário. Ele pode ser, pode. Como nós já vimos vários testemunhos de outros irmãos e tudo mais. Mas o nosso Deus é um Deus simples. Simples. A gente que dificulta um pouco as coisas. A gente dificulta demais. A gente pensa do que o irmão vai falar, o que vão dizer, né, o que as pessoas vão falar. E não.
Deus é um Deus muito simples. E se você conduzir a tua vida de uma maneira simples, falando biblicamente, certamente você vai ter grandes probabilidades de acerto. Verdade. No cuidado. Porque daí você vai ver o cuidado de Deus aonde? Nos detalhes. Pelo menos assim é na minha vida, né? Os detalhes, os detalhezinhos lá que ninguém enxerga, que você diz assim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela família que nós temos. Muito obrigado. Eu até coloquei aqui, ser grato pelaquilo que a gente já tem. Normalmente a gente só está pensando o quê? No conquistar, eu quero conquistar isso. Mas já pensou ser grato um pouquinho, voltar um pouquinho atrás e ser grato pelo a xícara que você já tem dentro da sua casa. Agradecer, né? Pelo menos eu enxergo Deus dessa maneira. Um Deus de detalhes, de simples. E nada amadurece a gente mais do que o... Desculpa, pastor, te cortei, Não, né? eu Mas acho- nada amadurece mais do que o serviço. Eu prefiro que sobe assunto do que falta. Nada amadurece mais do que o serviço. Nada. Quando você inicia, e se você está com vontade de iniciar e tem um medo, igual o Cris falou que tinha, eu tinha, todo mundo tem, certamente Sim. o Roberto É que a gente nunca tinha se também. acha na condição de fazer algo para Deus. E não é, porque Deus vai te dando as ferramentas conforme você vai colocando a mão na massa. Exatamente. Então, assim, às vezes você espera ter todas as ferramentas, mas você não sabe nem lidar com o martelo. Vai lá tentar martelar um pouquinho, e depois Deus te dá o prego, ele vai estar acrescentando na tua vida. Exatamente. Quantas vezes, assim, duas coisas que o serviço traz que nem estudo, nem faculdade, nem nenhuma doutrina, nem nada nunca vai te trazer. A primeira é o lixamento, né? Tá na obra, te lixa. Te mói. É ali que você vai... É ali. Você já entendeu? Tá na obra, te mói, por quê? Porque quando você tá no banco da igreja e você só tá ouvindo e tá consumindo, você não é uma pessoa em evidência. As tuas atitudes não estão em evidência. Então você consegue ter um tapete para esconder as coisas que você não Jogar quer para mexer. debaixo, né? Quando você assume o compromisso de caminhar com alguém, de liderar alguém, de trabalhar no ministério, Deus, a primeira coisa que ele te tira é o tapete. E daí você vê nitidamente a tua sujeira. E você precisa limpar. E você vai limpando no serviço. Mas eu posso fazer antes. Não faz. Não faz. Antes de você dar a cara a tapa, isso não acontece. É verdade. Primeira maturidade. E a segunda maturidade, assim, que eu vejo que só o serviço dá, é o compromisso de buscar a Deus diariamente. Porque é ali que a gente vê que não consegue. Porque nas coisas que a gente é bom na nossa vida, a gente resolve. Mas quando é o problema dos outros, você não pode ir lá e mudar o marido da mulher que veio te falar. Verdade. Aí você fala, vamos orar. E no dia que você não tá com vontade de orar nem por você, tu tem uma ovelha para orar. Pois você não pode faltar com aquela ovelha. Então você, nem que seja na base do forçamento, você vai ter que dobrar o teu joelho. Por quê? Porque você sabe do peso da confiança que Deus deu naquela pessoa debaixo de você. E isso só o serviço traz. Essa é a minha concepção. Nem um outro lugar, nem um outro estudo, nem nada traz isso. Que é a prática do tete-a-tete Diária. ali. Uhum. Diário. Vocês falaram a questão nós falamos ali vamos dizer, você está fazendo algo para Deus. Quando eu fui chamado para a liderança, eu questionei a minha esposa, falei, mas Velma, eu vou ter que abandonar meu futebol da segunda, vou ter que abandonar meu futebol da quinta, daí depois, quando então a liderança, daí Vou ter que abandonar o futebol. vou ter que abandonar o futebol do sábado, porque daí nós fomos convidados a Ser líderes ser de líder de jovens. jovens. Eu falei, meu Deus, o que Deus quer comigo? O que vai sobrar para mim? O quê? E eu falei assim, João, acho que Deus está me testando, porque eu tenho sido tão mal. O que tem acontecido? Ou está acontecendo tudo isso na minha vida para eu me alertar que futuramente tem algo melhor ainda, né? E eu digo, trabalhar na igreja não é botar a mão na obra lá e vou lá dentro da obra quebrar uma parede, como já fizemos isso, né? A gente fala isso, mas como nós estávamos lá naquela época nos jovens, tão maravilhoso que é.
Nossa, Serve o outro. eu sempre falo para geralmente a gente sente falta disso, porque a gente se sentia jovem de novo, que estar com aquela galera, estar com aquele pessoal, vendo tudo o que tem acontecido, tudo que estava acontecendo, e maravilhoso hoje, né, esses jovens da nossa igreja, que estão trabalhando junto conosco, né, pastora? Muitos jovens ali que estão colocando à frente, e como a Lau falou, a gente ficar no banco, como nós falamos no começo, a gente tem pensado tantas vezes de desistir, mas a gente coloca, vou desistir. Para onde irei? Para onde irei? Se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. O Senhor já me buscou lá, me trouxe lá de trás, o Senhor tem um propósito para a minha vida, e eu não tenho que estar teimando, eu tenho que obedecer o que Ele tem passado para nós, né? Outra coisa é a diferença, né, de você servir a Deus e temer a Deus, né? Eu digo assim, a diferença, não que a gente faça uma comparação, mas só pela questão de você servir um Deus vivo, de ter uma família estruturada, de ter filhos abençoados, pessoas que pensam como você, que entenderam o princípio da honra, né? Que preço tem isso, né? E a prosperidade também, hoje debatemos com ele. É o descansar no Senhor, né? Cuida dos meus, que da tua casa cuido eu, né? Hoje debati com o meu funcionário sobre prosperidade, né? Ele me falou, Cris, mas prosperidade não é só dinheiro. Eu falei, concordo. Né? Prosperidade é você poder chegar de um dia árduo de trabalho e chegar dentro de casa e ter a paz que só a tua família sabe. Né? Você desfrutar daquilo que Deus já te proporcionou, né, a você conquistar. Porque tudo é Deus. Né? Eu vejo assim, nosso trabalho, o nosso pão, o meu pão, eu digo assim, o milagre é todo mês, todo dia. Né? O milagre é todo dia. E você poder desfrutar desse cuidado do Senhor, isso não tem preço. Né? Como falando, não comparando, mas o mundo aí fora, a gente tem colegas, a gente tem pessoas que a gente conhece né, do dia a dia. No trabalho, nosso também, trabalho. Né? E você vê a vida virada me perdoe a palavra, uma desgraceira só. Né? Eu costumo falar para minha família, para minha mãe, para meu irmão, eu não vivo isso. Mas não vivo isso por quê? Porque a gente decide, pelo menos tentar, né, andar numa rota diferente, né? Obedecer aos princípios que a palavra fala, né? Como você falou, né, Roberto? A gente não é perfeito, e longe de ser, né? Mas certamente nós temos grandes acertos. Grandes acertos. Uma das coisas que eu percebo no serviço, né, que a gente está falando do serviço do reino, e se é um reino, tem serviço, né, porque é dividido em áreas para que exista uma organização e para que tudo corra bem, para que todos possam receber assistência nesse reino que é o reino do nosso Deus, que está aqui na terra, e Jesus nos ensinou a orar assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu percebo que quando a gente começa a trabalhar para Deus, né, e a gente começa então a internalizar esse pedido de Deus, né, que está na Bíblia, fazer todas as coisas como para Deus, quer seja você cozinhar, limpar uma casa, ir ministrar, cantar, pastorear, ministrar para pessoas, discipular. Não sei qual o serviço que você vai fazer dentro do reino de Deus, mas fazer para Deus. Exatamente. Quando você começa, você não tem essa consciência de que você, dentro do trabalho, vai ser trabalhado por Deus. Você não tem essa consciência. Eu acredito que só ali você vai ser trabalhado. Sabe? Você é bem específica, porque enquanto você está do outro lado, você está recebendo. A cobrança de Deus muda. Por que a gente leu ali na Bíblia, né? Quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus? Por que Jesus falou isso? Porque ele sabia que muitas vezes nós iríamos pensar em desistir, né? Ele sabia. Só que a perseverança no serviço um dia vai trazer para a gente essa maturidade de não olhar mais para trás, de não querer mais desistir. Então eu digo para você que ainda está nesse processo de, às vezes, pensar em desistir, continue. Porque Deus está trabalhando em você, né? E vai chegar um momento que você não tem mais nada que te tire desse lugar.
Verdade. Né? Você vai ser ajustado por Deus, e esse lugar que às vezes para você hoje, por conta de você ainda estar sendo trabalhado, você nem vai acreditar que esse lugar vai ser um lugar de paz, de refrigério para você. E outra coisa que eu lembrei agora, pastora, não destoa muito, mas está dentro do assunto, né? Dons espirituais. Dons espirituais são ferramentas. Sim. Quem que usa a ferramenta? Você vai dar a ferramenta para quem está na construção, na obra, ou você vai dar a ferramenta para quem está trancado dentro de casa? Então, às vezes, você está querendo uma ferramenta e Deus fala, mas para quê? Se você não precisa. Verdade. Na verdade, é essa pegada. Muitas vezes, o dom que você tanto busca em oração, ele vai desenvolver no teu processo de serviço. Eu falei isso na minha célula que eu ministro, quando a gente estava estudando sobre dons, eu falei isso para elas. Não peçam dons se vocês não quiserem trabalhar. Porque a Bíblia diz que Deus dá dons para cada um, segundo aquilo que lhe apraz, para o serviço no reino. Então é ferramenta. É ferramenta. Por que você vai querer não é para você, discernimento é de espírito? Você não vai lugar nenhum. Vai fazer o que com o dom que Deus te deu? Vai esconder o talento? Vai discernir o quê se você fica só em casa? E assim quantos outros dons, engraçado, né? que realmente, falando de ferramenta, por mais que você não tenha muita habilidade, mas em certas horas eu tenho certeza disso, Deus te dá um enxavão, né? Eu vejo o pastor falar muitas vezes isso de púlpito, inclusive. Ele fala, meu Deus, o que eu fui falar? Uhum. Mas realmente era a direção de Deus para aquele momento. Muitas vezes a gente fala coisas que depois a gente se pergunta, fala, meu Deus, mas como que... Como é que eu vou sustentar isso? Exatamente. E se der ruim? A gente se coloca em xeque. Né? Mas daí a gente volta para o princípio, né? Exato. Palavra, Senhor. O Senhor conhece primeiramente a intenção, né, do nosso coração. Qual foi a intenção que foi dirigida a essa palavra? Por exemplo, se tratando de liderança de igreja. Quem de nós que está lá quer errar? Nós erramos pelo excesso, não pela omissão. Né, vamos falar assim. E porque somos humanos também. Né? A gente assim também. mesmo. E outra coisa, as pessoas acham que a gente vem para o serviço e que os problemas cessam, eles não cessam. É Pelo a mesma contrário. coisa que a tua vida. Exato. Você só vai ter que aprender a lidar com eles com mais maturidade, né? E a gente só acumula afazeres. Então não tem. Mas eu vou pedir um tempinho pra gente. Os patrocinadores. É com a Lauana, pessoal. Por favor. Vamos divulgar quem nos Essa patrocina. garota propaganda dos nossos patrocinadores. É a melhor, the best. Gente, vocês já viram que o Davi tá com uma promoção de óculos de sol? Às vezes você pensa assim, não preciso de lente, enxergo bem, mas olha, um óculos de sol maneiro aí, época de praia, tá chegando aí final de ano, é presente de amigo secreto, até 70% de desconto no óculos de sol, bonito, de qualidade, estiloso. Às vezes o teu tá aí todo rasurado, não tá legal, arranhado. Às vezes é a herança do teu avô esse óculos de sol aí. Vamos dar uma trocada, irmão. Você merece. Né? Abençoa a tua esposa, a tua casa. Vão lá, presenteiem. E se você também tiver com probleminha de visão, agende a sua consulta, né? Fale com carinho, fala que você ouviu aqui no podcast. Tenho certeza que o Davi faz um encaixe aí para ti, para te deixar tudo em dia antes do Natal, aí antes do teu período de festa, antes da tua viagem, do teu período de descanso, com qualidade. Porque uma visão que não tá legal, ela vai te dar problema. Então, assim, Davi Quioca, ali pertinho da prefeitura, ali na esquina da prefeitura, você será extremamente bem atendido e vai conseguir fazer todo o procedimento, desde a consulta até sair com óculos em mãos. E se não for essa a tua necessidade, não esqueça, ele também trabalha com óculos de sol, com armação. O que você precisar, você vai encontrar ali na ótica do Davi. Exato. E a hora é agora, hein, pessoal? Até 70% de desconto. eu tô indo lá, ó, Rosa. Você Aproveita, guarda aquele meu óculos. 13º, gente. Eu já fui lá, eu já tô de óculos aí. Já fui isso lá no Davi. aí, eu também. E sabe o que vem depois do descanso? Preparação do imposto de renda. Vocês sabem, gente. É batata. Você tem que juntar nota.
Você já pensou parar de largar aquele teu caderninho, aquelas notas, levar no computador, deixar a tua vida mais fácil, fazer isso de dentro da tua casa? Sabe quem que pode te ajudar? A Luciene e o Gustavo. TR Santos Certificado Digital. Exato. Não é só a certificação da tua assinatura, é o teu tempo, é a tua qualidade de vida de dentro da tua casa, é você conseguir vencer essa parte burocrática com ajuda, com assistência, com qualidade, sem erro, sem aquele papelzinho da receita aí, ó, faltou, tá? Tem que complementar. Faça o serviço uma vez só, entre em contato com eles. E se você não tem um tempinho para ir lá, agende o horário que eles fazem por videoconferência. Sim. Maravilhoso, dentro da tua possibilidade. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então já sabe, né? Até a notinha do óculos aí da consulta já pode ser enviada pelo certificado digital. Vamos bater no imposto de renda. Amém? Agora pode continuar, pastor. Para os nossos patrocinadores top das galáxias. São excelentes profissionais. São né? ótimos, Meu glória Deus. a Deus. A gente está muito honrado, né? A gente se sente muito honrado por ser patrocinado por pessoas desse nível, não é? Mas vamos lá, vamos continuar o nosso assunto aqui. Teve alguma dificuldade, até o Cristiano falou aqui, de se achar Incapaz, né? incapaz, né? Essa eu acho que é bem comum para todos. Né? A gente, quando é chamado para fazer alguma coisa dentro do reino, a gente pensa, será que eu vou conseguir? Ou será que eu posso? Será que eu mereço? Será que eu sou capaz, né? É que a gente também mira alta, né? É. Mas assim, você tem chamado de pastor, você olha lá no pastor, na pastora, olha no subirá, olha depois, né? Mas daí Estamos longe, né? Pessoa com 30 anos de experiência, 20 Verdade. anos, você tem que começar, né? E alguma coisa foi assim, quase que um empecilho para vocês trabalharem para Deus naquilo que vocês foram chamados de primeiro, assim? Porque eu sei que vocês já passaram por Sim. vários setores do reino de Deus. Eu acho que assim, ó, você só vai saber se realmente você é capaz ou não é, né? A partir do momento que você dá o primeiro passo, primeiramente. O medo, né? Certamente é um fator que, se você não saber lidar com ele, você retrocede. Retrocede. Mas como, eu digo assim, ó, até marquei aqui também, testemunho. Se você não tiver um bom testemunho do teu lado, certamente você não tem parâmetro. Né? Então, assim, graças a Deus, a gente tem, né? Tem a pastora, tem o pastor, né? Tem outros companheiros de fardo, né? Eu falo, né? Costumo falar, né? Que realmente são pessoas de bom testemunho, né? Bom caráter, né? Então, essas pessoas que eu digo assim, que nos dá que nos fazem ser alicerçados, né? Seria a palavra. E é lógico, capaz, quando se trata de Deus, de pegar grandes homens, né? Moisés, quem era Moisés? Né? Quem era Abraão, né? Quem era Josué? Quem era? Quem era Davi? Né? Quem era Sansão? Né? Homens comuns, né? Homens comuns. Mas a diferença, ainda eu bato na tecla, temia Deus. E esse para mim, esse é de mim, sabe? Eu digo assim, eu cheio de imperfeições, limitados, né? Limitado em muitas áreas, talvez aí, mas com um pouquinho que a gente já caminhou, com um bom testemunho de pessoas que caminham junto conosco, né? Como a pastora e os demais, eu acho que realmente nos dá esse alicerce, né? Que nos impulsiona, né? A compartilhar com outros irmãos as experiências que a gente teve, né? E o mais é Deus, né, pastora? Não se trata, a obra não é minha, não é da senhora, né? Se trata de Deus, né? Você falou antes da simplicidade, né? Eu acho que a simplicidade, ela mostra que você é aquilo que você é de verdade. Quando a gente começa a enfeitar muito, colocar muita firula, parece que a gente está numa coisa artificial. E as pessoas acabam até podendo desconfiar que a gente realmente é quem a gente está dizendo que é. A simplicidade deixa Cristo aparecer, sabe? Se a gente vai desarmado para o serviço, olha, eu vou dar aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo. Ninguém é obrigado a saber tudo. E ninguém sabe tudo. Verdade. Né? Quem é que Deus sabe também tudo? nem espera que você saiba. Exatamente. Deus também não te pediu isso como pré-requisito.
né? Mas a gente vai com a simplicidade de querer servir, como a gente estava falando, de não sobrecarregar, né? Entendendo, Deus, eu quero contribuir para que o reino avance e para que eu possa ajudar os meus irmãos que já estão ali com a arca no ombro e para que não fique muito pesado para eles, naquilo que eu posso, naquilo que eu sei, naquilo que eu consigo. É o primeiro passo. Né, pastora? Agora, vamos dizer, estamos aí, final de ano, né? Com bastante trabalho. E queremos contar com todos os irmãos aí que estão, né, juntos na igreja, que ano que vem tem muito trabalho. Como o pastor e a pastora falaram nas reuniões, nós temos muitas ações para ser feitas, muitas edificações para ser feitas. Então, a gente vai precisar de pessoas que estejam lá junto conosco, se propondo a se doar, a honrar. Digo assim, a gente não pode ser um peso, né? Vou fazer isso porque sou obrigado a fazer. Ninguém, né, não é obrigado a fazer nada, né? Quando a gente foi chamado, a gente se dispôs, foi orado, foi colocado ali, e Deus nos deu, nos capacitou. Como o Cris falou, a gente tem limitações. Quando subo no púlpito lá, eu tremo. Sério? Mas eu tenho Quem nunca? Eu conversando Logo ontem... tu, Roberto, com jeitão de vereador, hein? Nunca que imaginava um negócio Mas desse. a gente, assim, eu conversando ontem com o Anderson, do Almeida, eu falei, Anderson, ele me contando sobre a ministração dele. Eu falei, Anderson do céu, eu quando subo lá em cima, mas você fala tão bonito. Eu falei, não é eu, é Deus que está me usando a falar. Daí eu falei, quando faz na parte de que chega no começo de ano que tem que ministrar, eu falei, eu corro, porque eu tenho essa dificuldade. Mas vou buscar cada dia mais, estou buscando, né, orando a Deus, para estar ali para servir a obra. Você realmente prega e fala super bem. Então, minha fala sequencial não é a respeito de ti. Mas, assim, se você orou, né? Vamos supor, você precisa montar uma palavra, né? Se você orou, Deus te deu a palavra, é sobre isso. Não importa se ela é bonita, enfeitada. Exato. As pessoas... Você tem que entender que é para entregar a palavra de Deus. Se você não está recebendo porque você quer de um outro jeito, ou porque você acredita que faria melhor, querida, porque você já está gordo. Era hora de você vir distribuir. É verdade. Essa é a pegada, que quando a gente começa a botar ponto no serviço que o outro está fazendo, é porque pouca coisa a gente está fazendo. Mas E daí, novamente, você fala super bem. Eu nunca imaginava que você estava nervoso, que eu acho que tem um jeitão assim de vereador, né? É diferente você, eu digo assim, a gente trabalha, 35 anos trabalhando com vendas. Você trabalhar com o povo, assim, você conversar, falar do teu assunto de trabalho, é diferente, né? E você no dia a dia ali, para falar, no dia a dia a gente falo bastante coisa de Deus lá. O peso da palavra. Então, assim, a gente fica assim, às vezes, eu falei essa semana com a dona Estela, lá da loja, eu falei, às vezes a gente peca em bastante coisas. E a gente não pode, nós estamos junto, e Cristo está na frente, nós temos que fidelizar e dizer, não, isso é porque Deus quer que nós fizemos. E eu tenho esse não é um trauma, mas algo... Teve uma época temor, né? Um temor. Teve uma época que eu ia pregar em Boa Esperança e o Thiago me convidava, vamos pregar no Cruzeiro. Eu comecei e falei, então vou fazer o seguinte, vou fazer jejum e oração. Almoço, meio-dia, eu vou para a loja e na loja eu pregava na loja, eu sozinho. Lá dentro eu andava para dentro da loja e falava, orava e falava, pensando que tinha pessoas na minha frente. E as pessoas iam entrando e eu continuei falando, os funcionários iam entrando e eu falava. Eu não tinha essa vergonha, né? Mas ainda me dá medo. Não, mas eu acho que o dia que você perder esse medo, dessa forma que você está falando, é perigoso. Porque quando você... Porque o fato é que a gente está levando a palavra de Deus, Exato. né? É dele a palavra. Sim. E daí, eu acho que esse responsabilidade, eu ia dizer, responsabilidade. É normal, por quê? Porque Deus nos livre de falar alguma coisa... que não venha da parte do Senhor. Que é do meu coração, que é da minha alma. E que seja um peso para o outro que não deva ser, ou que
passe pela cabeça uma permissão que não é da permissão de Deus, enfim, né? Esse temor tem que estar no nosso coração pro resto da vida, né? Porque quem vai julgar é Deus, não Deus, somos né? nós, né? É isso. Nós falava antes com o Anderson, eu falei, nossa, os jovens, eu pregava, falava, mas parece que era diferente para os jovens. É que você vai gerando aquela intimidade, né? E daí ficando você família. vai... Você vai meio pai, né? Você já tem uma filha nessa idade, você já vai meio pai. É como a ali. gente começa a ministrar na célula, os primeiros dias, as primeiras vezes a gente fica tenso, nervoso. É natural também, Sim. gente. É próprio do homem, isso, E do ser humano. é muita... Claro que o jovem, todos nós já fomos adolescentes, jovens, a gente se frustra com muita coisa, quer muita coisa, vive na ansiedade da juventude, só que os problemas são mais fáceis de resolver. Misericórdia. Cada um sabe a dor do seu problema, mas eu digo assim, olhando de fora, a gente sabe que os problemas deles, na cabecinha deles, é um mundão. Você pensa, nossa, vai às ser vezes isso não é aí, nada, né? E né? daí você Então Vem faz. cá que eu já consegue. caminhei essa É tão milha aí, fácil. vem cá que eu vou te ajudar. Mas é assim com os adultos também. Quem É. está de fora de Cristo tem uma visão errada do próprio problema. Amplia demais o próprio problema. E o nosso papel, muitas vezes, é trazer a pessoa assim para a realidade do Senhor, viu? Sim, é um problema, mas Vamos pôr arroz e feijão? vai simples, né? funcionar. É isso aí. Né, e tudo isso, quero deixar assim, bem enfatizado isso, a questão da honra. É muito mais fácil, é muito mais leve quando você faz para Jesus. Porque quando você faz esperando, né, colocando a tua expectativa no ser humano, eu vou dizer, sempre haverá frustração. E aí você pode abandonar o teu serviço que você estava fazendo com excelência para o Senhor por causa dos outros. Aí eu pergunto, Deus merece isso? Não merece, queridos. Não merece que você abandone o que você estava fazendo para Ele por causa de outros. E eu vou falhar com você. O Cristiano vai falhar. Lá Mas não o Roberto. tenha dúvida. Nós somos seres humanos. Eu tenho uma certeza. Nós no meu coração. todos aqui queremos fazer, né, e trabalhar para o Senhor, mas nós somos humanos, nós vamos falhar. Então, querido, Misericórdia. todo serviço que você for fazer para o Senhor, foque nele, né? E aí, se o feedback que você receber do outro não for aquilo que você espera, abaixa tua cabeça, vai para casa e diz, Senhor, como que o Senhor viu isso que eu fiz? Foi bom para o Senhor? Se está bom para o Senhor, está bom. Se o meu irmão lá não entendeu, Senhor, me ajuda agora a fazê-lo compreender, ou então o Senhor mesmo pode fazê-lo compreender. Sabe, tem coisas que você não vai conseguir. Não está nas tuas mãos e não está na tua responsabilidade também satisfazer as pessoas. A gente precisa estar nesse lugar de fazer as coisas para o Senhor e tem que estar bom para Deus, sabe? Tem que estar bom para Deus. Sabe A gente precisa que levar para isso Deus de isso. se rebelar por conta dos outros. Gente, eu tenho meus altos e baixos na minha vida, né? Então Deus me executa. Então eu preciso do meu momento a sós. E daí o que eu estou compartilhando é coisa que Deus já tratou no meu coração, né? Sim. Nós tivemos vários dias pesados nos últimos dias, assim, muito pesados, assim. Eu diria que desde a época que eu casei com o Gabriel, a gente não viveu tanto furdúncio. E às vezes a gente pensa em algumas situações por causa dos outros, qualquer coisa que acontece. E daí eu estava me lembrando da parábola do filho pródigo, né? Porque tantas vezes nós somos o filho mais velho. Exatamente. E eu falo assim, não é fácil ser o filho que ficou na casa. Né? A gente olha a história do que volta, que legal, né? Mas pro que verdade. ficou, não é fácil Tenso. lidar também. Por quê? Porque a gente também tem uma necessidade de ser acolhido, a gente também tem a gente pensa, bom, foi injusto. Então eu penso o seguinte, assim, que estar no serviço também é Deus te tratando nesse lugar do filho mais velho. De entender, de se alegrar com a situação do que está voltando, do que está novo, de entender o teu lugar de amadurecimento, de falar, pô, podia ter pegado a novilha, era tu aqui também, né? De não esperar muitas vezes as Tudo coisas é teu, acontecerem. tu tá à disposição tua. Mas tudo isso vem no serviço. Sim. Aí eu vou até encerrar, né, agora, né, deixar vocês terminarem as falas de vocês, a gente tá encaminhando pro final, que a gente tava falando que se conectam o serviço e a honra, e lá em João 12:26 fala bem assim, Jesus falou, né, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, aquele que me serve, meu Pai o honrará. Então, Uau, assim, Deus que tá honra, falando Deus.
de servir a Ele e que quem vai te honrar É É Deus. Deus. E Você honra. falou ali a questão da honra, né? Diga assim, a gente tem que fazer algo, fazendo as funções da igreja, nos ministérios, nunca pensando que vai ter algo em troca. Nós temos que fazer isso para Deus. E muitas pessoas, vamos falar, pessoas, mas não tenho tempo. Não. E a gente tem tanto tempo para tantas outras. Quando a gente estava no mundo, vamos dizer assim, vamos falar do mundo, a gente tinha tanto tempo para tantas outras coisas, né, para fazer. E hoje às vezes a gente chega em casa cansado. Eu falei para o Jaime esses dias, eu cheguei cansado segunda-feira, mas acho que eu não vou na reunião. Ela falou, viu, mas quantas vezes você chegou cansado em casa e você foi jogar bola? Dá um exemplo. E você ia tranquilo, mas agora tu vai fazer algo para Deus? Palmas para o João! Aquilo lá me moeu, não é verdade? Aquilo lá me moeu, me deixou Não, mas no a chão. segunda da reunião, não pela reunião, mas é que às vezes, não sei se é porque a segunda, você pensa, não vou. Mas é que não é, que são segunda-feira. várias noites, né? São várias noites seguidas. É E que a aí, realmente... segunda-feira, pastor, é uma segunda assim, você não sei, acho já que começa tem no da trabalho, segunda. às vezes aparecem situações. Que ficou de sexta, Se você que às aconteceu vezes no não final de semana. consegue, se você não tem maturidade, você não tem, às vezes, conseguir conciliar isso, resolver a situação, eu digo assim, graças a Deus, eu coloco tudo na mão de Deus e digo, Deus, me ajude. Eu preciso disso, Deus, me ajude. Alivia, né? Então, eu já chego na empresa, primeira coisa que eu já chego, eu encosto o cara na empresa e estou orando. Amém. E já entro orando dentro da empresa, porque Um dia é isso diferente, né? muda o Com teu dia. certeza, com certeza. Você chegar carancudo, Não adianta. cara, você não leva nada, né? Sim. Então isso é tão maravilhoso você trabalhar num local, na tua empresa, com o bom humor e também trabalhar para Deus, também com o bom humor. O ruim é que por isso que eu falo, esse lugar de servidão trata a gente, porque a nossa carne grita. A gente fala assim, que nem, você também tá aí querendo serviço, vai pensar assim, não, eu vou fazer para Deus e agora vai estar tudo 100%. Meu querido, vai doer, dói quando não vem a honra, né, que você espera. Dói, a gente é humano, vai doer. Só que, qual que é o critério? É não doer? Não. É você saber lidar com aquilo. Não, eu sou madura. Por que eu fiz? Aí é vir para a realidade. Não, eu fiz para Deus, então tá certo, então Deus... E continuar dali. Para você... não tá no lugar errado de serviço. Sim. Porque eu acho que é isso mesmo que Deus está falando. Fique no lugar certo, no lugar onde eu vou te abençoar, onde eu vou te honrar, porque Ele sabe que muitas vezes a gente vai fazer e vai receber gratidão. Muitas vezes, tantas situações, né? Mas são essas situações de tete-a-tete, de choro com Deus, de vontade de desistir, de amadurecimento. É ali que Deus te forja, é ali que é no fogo, sabe? Deus te Porque- livra de tantas coisas, né, que você... Se fosse por só conhecimento, né, Roberto? Jesus tinha chamado os fariseus. Exatamente. conhecimento, Por sim. conhecimento, sim. Que doido, né? Ele queria treinar no tete-a-tete ali. Importante também a gente não estar desvinculando, né, o profissional com o serviço do reino de Deus. Para Sim. nós é uma coisa só. A gente está separando aqui só para que vocês entendam essa chamada do serviço do reino de Deus. Mas a gente sabe que o Roberto, que a Lauane, que o Cristiano estão servindo a Deus nas suas funções diárias como profissionais liberais tem o melhor também. lugar de pregação do que o meu marido. É verdade. É verdade. E ainda deixa todo mundo de boca aberta. Aquele homem prega, a pessoa não tem opção. Muito bom. Eu ia colocar isso aqui, pastora, que realmente servir a Deus e temer a Deus também não é só na igreja, né? Como eu coloquei aqui, Deus foi maravilhoso comigo, né? Me deu a minha profissão. Amém. Me deu. Eu lembro assim como se fosse hoje. Eu disse, Senhor, eu não preciso de várias ideias. Eu preciso de uma ideia que venha do Senhor para minha vida. E isso há 17 anos atrás. E Deus me falou assim, volta a estudar. Nesse processo, apareceu esse curso aqui, vamos lá.
tudo direção de Deus. Uau. Né? É lógico, eu fiz a minha parte. Aham. Como o arado ali, né? A terra tem que ser, trabalhada. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu digo assim, hoje, trazendo para o contexto de igreja. Hoje nós temos homens e mulheres dentro da igreja com potencial fantástico. Temos mesmo. Mas o que acontece? Talvez por essa mordidão, sei lá, ou medo, né? E aí vai um puxãozinho de orelha aí para os homens, principalmente, né? Não pense do jeito que eu pensava, né? Que você não é capaz, não é capaz, né, de fazer, né? Pode ter certeza que do jeitinho que você é, da maneira que você é, Deus só está Pode esperando ter você. certeza que você não é capaz. É isso aí. Você vai errar, vai errar. Eu vou vai ver o dar tempo ruim aqui, que algumas vezes. eu tô cuidando do tempo aqui, que nós já estamos encerrando. É que realmente, da maneira, do jeitinho de cada um, né? Deus tem um E propósito quem pra você vida, né? alcançar, é você que vai alcançar. Isso. Às vezes eu penso o seguinte, assim, ó. Você, vamos supor, vamos pensar uma ideia bem louca. Você é skatista. Você anda de skate todo dia. Tem lá tuas calças frouxas, faz um movimento, aquele negócio todo. Tá na tua... E Jesus te alcançou. Ai, Deus. Meu querido, não é pra você botar um terno É isso e aí. mudar o teu Ganha os lugar. skatistas agora. Você vai lá falar de Jesus no teu meio. É isso aí. É nessa simplicidade Sim. que a gente tá falando. É do teu jeitinho, da tua forma, no 1 a 1. É isso aí. Glória a Deus. Eu acho que não precisa colocar, tipo assim, né, a Alana falou, precisa colocar uma veste, se transformar para Às vezes ir... a pessoa acha que tem que sair do É. lugar que ela tá, né? E eu digo que o Cris falou, no nosso dia a dia de trabalho, a gente tem que ser ousado. Ser ousado, honrar também as pessoas, porque muito tempo atrás, eu digo que eu fazia muita coisa errada. Com certeza. Muita coisa errada. Misericórdia. Até hoje. né? E Deus tem me moldado, Deus me buscou lá de trás, Deus me transformou, Deus me deu a família maravilhosa que eu tenho, com os 3 filhos, a nora e o genro, e uma neta maravilhosa agora, né? Eu digo assim que muitas pessoas pagaram um preço para mim estar hoje onde eu estou. E hoje há 7 anos atrás, eu estou fazendo isso Por pessoas. por pessoas. Amém, Eu Roberto. estou me dedicando do meu modo. Glória a Às vezes eu Deus. posso, como eu falei, as pessoas às vezes olham para mim, você é um cara brabo, você é um cara nervoso. Eu sou nervoso, sou ansioso. Mas tem lugar para Pedro no reino também. Verdade. Mas tenho buscado a cada Não dia é só mais. de João que vive no reino. Tenho buscado cada dia mais melhorar. Exatamente. E a gente diz assim, que nem o Cris falou, estamos precisando de muito, que nem os homens, muitos homens muito mais capazes que nós, Com certeza. muito mais certeza. sábios, com mais sabedorias, e estão ali sentados segurando isso. Eu acho que está na hora de nós... Sempre vai ter quem sabe mais. Isso, pastor. Sempre vai ter quem pode mais, né? Mas temos que expor. Ontem à tarde eu estava conversando com uma moça cheia de capacidade e condição e eu contei para ela a parábola do Jotão. Não vou contar porque o nosso tempo já esgotou, mas você pode procurar na Bíblia, no livro de Juízes, a parábola do Jotão. E pega essa visão aí, irmão, por favor. Verdade. Vamos encerrar. Infelizmente. Infelizmente, né? Passa rápido. A gente Meu sempre fala Deus, para os nossos boa. convidados, passa rápido. Queridos, mas antes de nós encerrarmos, eu quero convidar você para participar semana que vem da nossa última edição do ano. Vai ser muito joia. Eu quero ter você aqui, juntamente com a Lauana. A Lauana vai estar ela e os convidados dela aqui para fazer uma edição bem legal de encerramento do ano. Eu não vou estar por causa de uma força maior, muito legal, que é o casamento da minha filha, mas vai ser muito joia ter você aqui com a Lauana na semana que vem. E eu quero agradecer imensamente a sua presença, né? Vocês nos honraram nessa noite e que o Senhor honre você na mesma medida. E se esse conteúdo foi útil para você, foi edificante, compartilhe, porque mais pessoas também podem ser edificadas como você. Amém. Quero agradecer imensamente aqui o Roberto, o Cristiano, as colocações de vocês foram fantásticas. Muito obrigada por vocês estarem conosco aí, lado a lado, servindo ao Senhor. Muito obrigada pela Lauana também, né? Nesse serviço aqui, muito especialmente do podcast. Louvo o Senhor mesmo
pela vida da Lauana e por cada um que já esteve conosco, por aqueles que virão. Amém. Deus abençoe Amém. você, querido. Fique na graça e na paz do Senhor. E você da igreja, fique atento, que o seu WhatsApp vai te chamar em breve para vir aqui nesse programa. É verdade. É verdade. Estamos de olho em você. Muito trabalho. É verdade. Prepare-se para 2024. Vamos arregaçar as mangas aí e ampliar o reino de Deus. Amém? Deus abençoe. Beijo no coração. Amém. Fique na graça e na paz do Senhor. Amém.